Você, mais uma vez comigo aqui, falando sobre a profecia do domingo, deste segundo domingo de Páscoa do ano A, de 2017. De 2017. E esse segundo domingo é um domingo muito especial, porque o São João Paulo II, ele proclamou que esse segundo domingo de Páscoa é o domingo da Divina Misericórdia. Hoje tem indulgência para quem estiver preparado e para quem tem intenção de ter. São muitas indulgências, parcial, são indulgências plenárias. Mas não é isso que eu quero falar com você hoje, eu quero trazer para você hoje a profecia do domingo. Muito simples a profecia. O capítulo do Evangelho é o capítulo 20 do Evangelho de João, 19:31. É aquela famosa passagem onde Jesus ele entra naquela casa onde todos os apóstolos e discípulos ali estavam presos, praticamente presos com muito medo. Então fala assim, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. E eu quero que você preste atenção nessa palavra. As portas do lugar onde os discípulos se encontravam. E ali Jesus Cristo soprou o Espírito Santo sobre eles e deu o poder de perdoar os pecados. Só que não tinha a presença de uma pessoa ali, de um apóstolo, que era Tomé. É uma coisa interessante, que depois que aconteceu toda essa manifestação, Tomé, ele encontra depois com os discípulos, e os discípulos disseram assim, olha, contaram tudo que houve, e Tomé falou assim, eu só acredito pondo a mão nas chagas de Jesus, e foi descrevendo as chagas das mãos, as chagas do lado do peito, Depois, a palavra fala aqui, no capítulo 20, depois de 8 dias, Jesus Cristo, a hora que ele entrou e disse, a paz esteja convosco, e Jesus já direciona direto para Tomé. Olha, pode vir pôr as mãos nas minhas chagas do meu peito. Com certeza Tomé deve ter pensado assim, quem dedou para ele isso que eu falei? Ninguém, evidentemente, porque Jesus estava ressuscitado. Com certeza na hora, 8 dias antes, quando Jesus Cristo... Quando Tomé começou a duvidar, Jesus, ele estava ali de um modo invisível, ouvindo toda a incredulidade de Tomé. Jesus estava presente ali. Mas um detalhe que eu quero voltar, no começo do Evangelho, quero relembrar, os discípulos estavam naquela casa, as portas do lugar onde aquela casa estava fechada, eles se encontravam. Diferentemente da primeira leitura, aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 e seguintes, fala que os apóstolos convertidos, todo o povo, eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, da comunhão fraterna, todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que Jesus fazia ressuscitado. No 44 fala assim da primeira leitura, todos que abraçavam a fé viviam juntos, viviam unidos e colocavam tudo em comum. Estar unido é a consequência da experiência de Jesus ressuscitado. Diferentemente do começo do Evangelho, que aqueles apóstolos, embora estavam trancados numa casa juntinhos, eles não estavam unidos. A palavra fala que eles apenas se encontravam naquele lugar. Versículo 19, eles se encontravam. Então há uma diferença muito grande entre estar unido e pessoas que se encontram. Talvez você ache que a tua família é uma família unida, mas é uma família, às vezes, que os membros apenas se encontram. Talvez você ache que você tem uma turma de amigos que são unidos. Às vezes eles podem apenas se encontrar e ter a sensação de estar unido, porque a unidade ela só faz na experiência de Jesus ressuscitado. Tanto que, eu vou repetir, no Evangelho eles se encontravam e quem se encontra sempre tem motivos para desunir. Quem se encontra, as pessoas que se encontram, elas vivem numa comunidade muito, vamos dizer assim, muito frágil. Tanto que no Evangelho mostra que era tão frágil ainda aquela comunidade dos apóstolos que nem Tomé estava ali com os apóstolos. Depois de 8 dias, e durante esses 8 dias, Jesus Cristo, de modo invisível, Cristo ressuscitado, ele foi sendo o ponto de unidade entre Tomé e os apóstolos. Aí sim, depois de outro dia, Tomé, como eu disse, Tomé se encontrava ali com os apóstolos e Jesus foi falando. Estou repetindo isso, praticamente.
foi falando, pode tocar as minhas chagas. Quer dizer, o Jesus ressuscitado, ele fez com que Tomé tivesse uma conversão de unidade. É o que você precisa. Conversão de unidade. O seu encontro de família, que muitas vezes você pensa que às vezes é uma unidade, mas ele precisa passar de encontro para unidade. Você precisa ter essa conversão de unidade. E nós só conseguimos com Jesus ressuscitado. Não tem outra maneira. Então Jesus ressuscitado, ele une primeiro você com você mesmo. Porque às vezes nós mesmos somos pessoas que a gente vive nos encontrando a nós mesmos e poucas vezes nos unindo. E é essa profecia dessa semana para você. Jesus quer converter você para a unidade. Unidade com seu esposo, se é esposa ou vice-versa. Unidade com seus colegas, que o mundo precisa de unidade. E unidade só consegue na experiência, como eu disse, Jesus ressuscitado. Isso é a tradução da misericórdia. O que é a misericórdia do Pai para conosco? Unir a nosso ser pecador com o ser do Pai, através de Jesus Cristo. A sua cruz foi esse ponto de unidade. Jesus na cruz, ele destruiu aquele que nos desunia, que era o pecado original, e converte cada um de nós na unidade. Deus abençoe. Uma ótima semana e uma grande profecia para você.